Começa agora a nossa semana de atividades avaliativas, de 12 a 16 de abril. Vamos a algumas orientações antes de iniciar as atividades. Essas orientações servem tanto para alunos como para a família. Tenha em mãos lápis, borracha, apontador, o seu caderno para suporte ou para a base da escrita nas folhas de atividades. Sente-se em um local iluminado e tranquilo para a realização dessas atividades. Famílias, não esqueçam que o aluno deve realizar a atividade com autonomia, ou seja, deixa que ele faça a atividade de acordo com o que ele entende que é a resposta, apenas orientando e não dando a resposta ou indicando para a criança que letrinha deve escrever ou o número que deve colocar ali, ok? Você recebeu, junto com a atividade, a rotina da semana. De preferência, faça 2 atividades por dia, ou seja, 2 folhas de atividades. Vamos ver a sequência? Nessa primeira atividade, pedimos que a criança escreva o seu primeiro nome. Depois, registre a quantidade total de letras desse primeiro nome. E logo em seguida, pinte os quadradinhos de acordo com essa quantidade de letras. É importante deixar que a criança realize essa atividade sem intervenção, para sabermos se ela compreendeu a comanda da atividade, se ela compreendeu o que é para ser realizado. Na próxima atividade, o aluno deve preencher o quadro alfabético, primeiro lendo as letras do alfabeto. Mesmo que não estejam presentes no quadro, é bom o aluno fazer uma revisão das letras do alfabeto e depois sim fazer o registro dessas letras. Lembrando que a criança deve fazer a escrita de acordo com o que ela tem conhecimento. Se ela não souber fazer a escrita, mas souber a letra, deixe que ela escreva do jeitinho dela, pois eu preciso saber o quanto os nossos alunos já sabem escrever sozinhos todas as letras do alfabeto ou não. Nessa atividade abaixo, a criança irá registrar as letrinhas que vêm antes e as letrinhas que vêm depois na sequência alfabética. A próxima atividade é de matemática. O aluno deve registrar os números que têm relação com o seu dia a dia, o número da sua casa, quantas pessoas moram com você, quantos animais de estimação ele possui, o ano do seu nascimento, a data do seu aniversário e a quantidade de velhinhas que tenha relação com a sua idade. Lembrando, os números devem ser informados ao aluno, porém a escrita desse número deve ser feita com autonomia, sem indicação de como se traz, pois preciso identificar se o aluno sabe registrar a escrita do número ou não. Se ele vier com a escrita perfeita, vou entender que o aluno já sabe e já domina esse tipo de atividade. Agora, na atividade de língua portuguesa, a criança deverá registrar qual a letra inicial do nome de cada animal. Antes de registrar, o adulto deverá ler para a criança o nome dos animais. Lembre, não indique para a criança a letra que ele deve escrever. Deixe que a criança faça a análise e investigação de qual letra ela deve colocar ali. Na próxima atividade, a criança deverá compreender o que são vogais e o que são consoantes. Então, antes de ler a comanda da atividade, faça com a criança a leitura das vogais. A, E, I, O, U. Depois, explique para ela o que deve ser feito na atividade, que é circular apenas as palavras iniciadas em vogais. Na sequência, leia para a criança as consoantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Agora, leia a comanda para a criança. Ela deve fazer um X no quadradinho das palavras que começam e terminam com consoantes. Na atividade seguinte, ela deve analisar as escritas das palavras e o adulto pode ler o nome dos animais. Porém, a análise deve ser feita com autonomia pela criança, ou seja, sem a interferência, sem a indicação de qual palavra deve ser reescrita abaixo. Reescrever apenas a palavra que tiver mais consoantes. A próxima atividade será de matemática.
A criança deve analisar o quadro numérico e completar essa sequência. Lembrando, não indique o número a ser escrito. Peça para que a criança tenha como base o quadro que já tem acima todos os números do 0 ao 19. Na próxima atividade, que é língua portuguesa, o adulto fará a leitura do texto para a criança. Depois, irá questionar de acordo com as perguntas abaixo. Lembrando, a criança deve fazer a escolha e o registro sem a indicação da resposta. Depois que fizer as perguntas, aí sim, o adulto vai pedir para que a criança escreva o nome dos animais que estão no texto. Ele pode pedir para que o adulto repita, que é na verdade o pinguim e a coruja, porém na hora de escrever, o adulto não deve indicar aonde está essa escrita no texto. A criança deve escrever de acordo com o seu pensamento, de acordo com as letras que ela acha adequada para a escrita desse texto. Depois, na última atividade dessa folha, a criança deverá procurar no texto a palavra pinguim e coruja, e aí sim reescrever de acordo com o que está no texto. Na atividade de matemática, que a criança deverá realizar agora, ela deve primeiro contar a quantidade de frutas, depois ela fará o registro no gráfico, de baixo para cima, de acordo com a quantidade que foi contada. E aí sim, depois que ela realizar a contagem de todas as frutas e o registro no gráfico, ela vai anotar abaixo, ao lado de cada fruta, dentro de cada quadradinho, a quantidade de frutas. Uma dica para a contagem é marcar abaixo de cada fruta a quantidade, para não se perder na contagem. Na atividade seguinte, que é de língua portuguesa, a criança continuará usando os seus conhecimentos matemáticos, registrando a quantidade de letras que cada palavra possui, qual é a letra inicial, qual é a letra final, quantas vogais e quantas consoantes existem na palavra. Ela fará isso com as 3 palavras. A última atividade é de matemática. Nela, a criança deve contar o conjunto de frutas e registrar abaixo a quantidade, tendo como base o quadro numérico acima. A criança deve fazer o registro com autonomia, sem a intervenção ou sem a indicação de que número deve colocar ali. Uma dica de contagem é a criança colocar um pontinho em cada fruta que ela contar. Assim, ela não se perde durante a contagem realizada. Eu espero ter ajudado nessas orientações.